Olá, pessoal! Vamos então à nossa segunda parte da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os gestos percussivos, né? E a importância disso dentro da percussão. Hoje eu vou falar da percussão mesmo, tá? Não especificamente de bandinha ou outras coisas que a gente vem falando ao longo do caminho, mas tudo vocês vão perceber que teve uma sequência lógica aí para a gente chegar até aqui, tá? O gesto percussivo, né, ele é o responsável pela extração sonora do instrumento. É um processo imprescindível para uma performance musical percussiva. Não só da percussão, a gente vai falar que é a matéria, mas o que a gente vai colocar que serve para todos os instrumentos, tá? O gesto percussivo, ele pode ser interpretativo, a gente pode chamar de GPI, e vai discutir também o exercício e domínio intelectual do percussionista sobre a obra, capaz de outorgar-lhe um caráter performático, único e original. Então, quando a gente fala de interpretação, é uma coisa um pouco sugestiva, um pouco pessoal, né, que vai da técnica do instrumentista, mais o histórico de vida dele, de experiências. Tudo isso vai fazer com que ele tenha uma sonoridade X, né? E o terceiro conceito, que seria o gesto percussivo expressivo, que também é muito importante, porque ele é a simbiose dos dois anteriores. E somados a uma concepção de movimento corporal que transcende as questões técnicas de execução instrumental, tá? Então, é meio que uma coisa interligada na outra. Então, esses movimentos somáticos, eles são indispensáveis, porque o ponto de origem dos gestos, a gente está falando corporal, porque na percussão isso fica muito evidente, né? Talvez não tanto com relação a alguns instrumentos, mas ele não deixa de ser importante para todo mundo, né? Pode ser realizada por um indivíduo e tornar possível de acordo com a experiência de vida dele, a maturidade musical também vai fazer isso e sendo mudado, modificado. Então, através das observações, é possível determinar como que o primeiro gesto realizado pelo percussionista para a extração sonora, ou seja, o primeiro contato estabelecido entre intérprete e instrumento. A ideia é observar os meios de expressão, de execução sobre os instrumentos, para dar ao conceito uma direção de performance musical. Então, não é porque a pessoa está tocando, às vezes, um instrumento de percussão, mesmo que seja de bandinha, igual a gente fez na aula passada, né? Usando um objeto como se fosse um reco-reco, mas não é porque é um objeto não verdadeiro, não é um instrumento de verdade, que eu vou segurar de qualquer jeito, que eu vou tocar de qualquer jeito. Não, mesmo sendo um instrumento alternativo, né? Às vezes construção de material alternativo, a gente tem uma forma de segurar um instrumento. Não é porque eu estou tocando um sininho numa percussão de bandinha que eu vou colocar ele de qualquer forma, né? Não vou colocar a importância, né, da postura, né? Até isso a gente tem que mostrar para os alunos. Da postura. Você vai fazer uma apresentação de bandinha, tem os naipes específicos, mesmo que o instrumento não seja de verdade, mas tem uma direção, né? Assim como tem a orquestra, uma divisão específica. Então, aqui a gente tem uma tipologia, essa aqui é bem específica, que eu pus só para ilustrar aí, para vocês verem, que é o contato constante, o contato inconstante, o direto, o semidireto com o instrumento, né? Por exemplo, a execução do instrumento sem haver um contato direto do instrumentista sobre o material, que estando em contato constante, extrai o som do mesmo, seria um semidireto. O semidireto inconstante, né? Uma parte do corpo percute e outra que vai estar manipulando um objeto qualquer. O mesmo se moverá por simpatia, estabelecendo um contato com o instrumento. Então, se a gente observar essa coisa que a gente está fazendo desde o começo, lá desde a primeira aula, falando da importância, né, do sentir o corpo, tudo isso tem uma ligação muito grande com o nosso instrumento, né? Não só da percussão, mas com o instrumento que cada um toca. A postura, observem para vocês verem. A forma como uma pessoa chega no palco, como ela atua, a presença dela no palco e a forma dela segurar um instrumento, você já fala, nossa, é o fulano que está tocando. Se você ficar de costas e escutar 3 pessoas tocando sax, você consegue saber. Falar, ah, é o fulano que está tocando. Ah, hoje é o fulano que está fazendo aquele estudo de escala. Por quê? Porque mesmo sendo o mesmo instrumento, o timbre é diferente, por quê? Por causa desse contato de corpo, né? O som é uma coisa única em música. E a percussão também. Né? Então, a gente tem aí o pseudo-indireto, ele fala de algumas terminologias mais específicas aí da parte de percussão.
O gesto percussivo interpretativo é determinar os meios de interpretação que vão caracterizar os movimentos realizados com o corpo. Significa efetivamente delinear e criar correspondências entre os gestos realizados e o caráter interpretativo daquela obra. O percussionista, mais que os outros talvez, né, pode estabelecer esse paralelo ao encontrar certas possibilidades no que diz respeito às formas que o corpo pode adquirir no espaço e o tipo de sensação que as mesmas poderão passar ao espectador. Gesto e exercício intelectual. O gesto pensado para a execução musical pode ajudar a transmitir a ideia do conteúdo musical que a gente quer. E, obviamente, o percussionista ou qualquer intérprete, ao preparar uma determinada obra, fará o possível para tornar a execução mais natural aos olhos do espectador. Então, é aquela coisa, às vezes a pessoa está lá meio que até suando para fazer um determinado ritmo lá na percussão, na bateria, né, ou que seja num bongô, mas para o público aquilo tem que soar natural, não é assim que a gente faz. Às vezes, para o instrumentista de sopro fazer uma determinada nota aguda, né, é difícil de afinar, você fala assim, ai meu Deus, vai sair, será que vai sair, será que não vai sair? Mas para quem está do outro lado observando, ele tem que sentir que o instrumento faz parte do seu corpo, que isso é uma coisa natural. Mesmo que o seu dedo esteja doendo de fazer uma determinada pestana, ou alguma coisa ali não está tão natural, né? Mas a gente está passando para o espectador aquilo, de uma forma natural, né? Então, a dificuldade motora nesse processo justifica a antinaturalidade de alguns movimentos em determinadas passagens ou determinados níveis de peça que a gente estiver fazendo. Não é uma regra, mas tampouco pode afirmar que os movimentos interpretativos para a execução de um instrumento de percussão sejam de todos naturais. Aí a gente tem um pequeno exemplo de uma obra chamada Três Quadros sob Pedra. Já pensou? Vocês têm que escolher várias pedras, né? Pegar 6 pedras previamente afinadas com essas notas. Imagina a dificuldade para tocar essa peça. Parece uma brincadeira, né? Fala assim, tá tocando pedrinha. Mas imagina você procurar, lapidar e ter exatamente essas notas para execução. Né? A dificuldade que seria para o intérprete. Ou você ter que fazer uma afinação pensando numa nota específica de uma mola de elevador para um agudo, de uma frigideira para o médio, de um cano cilíndrico para o grave, né? Blocos de madeira para o médio e agudo, ou um latão de petróleo, né? Tirar aquele grave que não é agressivo aos ouvidos, ao telespectador. Pensar numa lata de tinta como um timbre médio, ou numa enxada como agudo, entenderam? Então, tudo isso, se a gente for pensar para o lado profissional, vai dar trabalho, mesmo sendo um instrumento que aparentemente parece só uma sucata. O gesto percussivo expressivo, no que tange as questões sonoras, né, os instrumentos de percussão possuem diferentes limitações aos recursos musicais. Então, a questão do fraseado, da ligadura de notas, dos legatos, dos staccatos e as variações de dinâmica também são realizadas na percussão, né? E esse gesto percussivo expressivo, ele é o responsável por atribuir ou contribuir para a transmissão de uma veracidade às supostas utopias ou metáforas existentes em certas obras existentes no repertório da percussão. Vai surgir na performance do percussionista, né, nos momentos principalmente de silêncio, as suspensões, notas longas atribuídas a articulações pontuais, né? Então, as circunstâncias, né, que a gente vai denominar essa ausência de intervenção sonora do intérprete. Uma vez caracterizado, diremos que esse gesto não terá relação direta com a produção, mas com o acompanhamento dos eventos realizados. É uma ferramenta de estímulo visual. Aqui tem uma grade, pessoal, de uma peça chamada Este Pássaro Não É Preto, que vocês percebam que é o mesmo ritmo, porém as acentuações é que se diferenciam. Imagina a dificuldade de tocar isso também, né? Essa obra foi escrita para 7 percussionistas, tá? Que tem um trecho são só pratos, não usa outras partes da bateria, apenas pratos, tocados por esses intérpretes. E a ideia é fazer com que pontos culminantes surjam em diferentes momentos intérpretes entre a massa sonora que se mantém estática,
ritmicamente. Então, o ritmo é o mesmo por toda a peça, porém, se vocês observarem, o que vai modificar é a acentuação. Então, precisa de muita concentração, né? E também de uma perspicácia do percussionista, porque imagina se ele erra essa acentuação, ele põe por água abaixo todo o arranjo, né? Porque é a única diferenciação entre esses 7 percussionistas. Eu achei muito interessante. Aqui tem uma foto mostrando, né, mais antiga. Imagina a dificuldade, e eles têm que estar muito concentrados para não errar, né? Essas acentuações, que ritmicamente é uma peça extremamente estática. A Zagonel também fala que o gesto musical ele é uma ação corporal e em contato com o objeto provoca uma reação sonora. A autora propõe 2 distinções do gesto, que seria, no caso, o físico e o mental. O físico ele é considerado um movimento corporal, que ao entrar em contato com esse objeto vai gerar aquele som, é um gerador de som. E de acordo com o material ou fonte que origina a produção, ele pode ser classificado em gesto instrumental, gesto vocal ou gesto do regente. Em contraposição, o gesto mental ele é carregado de intenção, de expressividade, se produz no pensamento. E conforme estabelecido pela autora, né, se o compositor vai do gesto mental à composição, que é concretizado em gesto físico, ou ele trilha o caminho inverso, ele vai da composição, que seria o gesto mental, está na frente da partitura ao gesto físico. Aí tem um quadro só para a gente, né, pensar nessas ligações, nessas relações. De um lado o gesto mental e do outro lado o gesto físico, né, que está ligado ao vocal, ao instrumento. O gesto mental está ligado à ideia do som e à ideia do movimento. O gesto de um percussionista ao tocar uma peça, né, múltipla, não está restrito aos dedos, que controla as baquetas, por exemplo, né, mas os braços, o tronco, todo o corpo vai fazer esse movimento e vai influenciar no toque instrumental, seja direta ou seja indiretamente. Então, em outras palavras, a expressão musical é criada a partir da interação entre gesto e som. Se a gente pensar, né, na mão que toca a quena, que é uma flauta andina, você pode saber que segundo instrumento é o mandino. Eu não posso confundir o seu gesto com um jovem chileno, né? A forma de segurar um instrumento, até a emissão sonora, tudo vai ser específico deles, né? E se a gente pegar essa mesma flauta em outro país e uma pessoa for executar, por mais que ela tente talvez imitar, não vai ser igual. Por quê? Porque é uma coisa específica daquela região. É uma coisa que a gente não pode confundir, né? O gestual específico de cada região. E enquanto que no primeiro caso os dedos cobrem o buraco da flauta com a articulação entre a segunda e a terceira falange, o segundo fecha o orifício com a extremidade da terceira. E estes 2 gestos possuem uma função musical idêntica, só que são diferentes. Né? Como a gente já falou, é muito particular essa questão gestual e o som de cada músico, né? E a gente consegue, dependendo, né, do tempo que você já escuta aquele músico tocando, você consegue saber quem é que está fazendo. O solo, mesmo que você não esteja vendo a pessoa. E da mesma maneira, na música popular, existem regras e indicações das baquetas adequadas para cada instrumento, para cada estilo, vocês viram aí no guia. E em um grupo de surdos de escola de samba, por exemplo, os progressivos graus de dureza das baquetas tornarão claro ou vão dificultar o entendimento do fraseado rítmico melódico. Somado a isso, cada instrumento possui seu próprio universo gestual, formado por técnicas antigas e modernas, diferentes usos na música popular e tradicional, e timbres e golpes característicos acentuados pela sua natureza, como glissandos nos xilofones, rulos nos tambores, né, tapas estalados nos atabaques, harmônicos nos pratos e tantos outros exemplos possíveis. Então, existe uma expectativa gestual social ligada a cada tipo de performance, determinada por códigos e contratos sociais. Tá, pessoal? Eu queria só falar que isso aí foi citado lá no comecinho do guia pela Andy, né, sobre essa questão do gesto, né, a percussão, e eu só vim falar disso agora porque a gente fez muitas atividades práticas, primeiramente, que eu acho mais importante, para a gente discutir isso aqui, tá? Então, as leituras de apoio de referência estão aí no final do documento, caso vocês se interessem depois em dar uma lida com mais calma, ok?
Eu vou pausar a gravação, se o pessoal quiser fazer perguntas.